Muito bom dia. Queria agradecer à comissão organizadora e parabenizar pelo congresso. Nossa apresentação hoje será sobre fisiopatologia da cefaleia do tipo tensional, o que nós temos de novo. Esses são meus conflitos de interesse, particularmente na apresentação de hoje eu não tenho nenhum conflito. Bom, a principal mudança que nós temos, ela vem já da classificação da cefaleia do tipo tensional. Nessa nova tradução, feita pelos colegas Fernando Kovacs, do Jacir e o professor Raimundo Silva Neto, a gente já vê que a cefaleia do tipo tensional, que tinha essa classificação anteriormente, passa agora a ter a nomenclatura de cefaleia do tipo tensão. Essa foi uma das principais mudanças que nós tivemos aqui. A cefaleia do tipo tensional, ou do tipo tensão, ela é subdividida de acordo com a sua frequência e de acordo com a presença ou não do dolorimento pericraniano. Esses dois aspectos de frequência e de presença de dolorimento pericraniano serão extremamente importantes para nós no raciocínio da fisiopatologia. A primeira grande pergunta que nós faríamos é: por que um indivíduo ele desenvolve uma cefaleia do tipo tensional? Então, qual é a origem, qual é a causa da cefaleia do tipo tensão ou tensional na sua forma aguda, naquela forma episódica infrequente, onde inicia a primeira crise? Essa é uma resposta que a gente vai tentar dar para vocês hoje. E a segunda grande pergunta é por que a cefaleia do tipo tensional episódica infrequente evolui para uma cefaleia do tipo tensional episódica frequente e finalmente para a cefaleia crônica. Qual que é o mecanismo que vai sugerir e que vai justificar essa progressão? Então, esses dois elementos, por que nós começamos uma dor e por que nós progredimos por uma cefaleia do tipo tensão crônica, nós vamos tentar responder nessa apresentação de hoje. O próprio nome já nos sugere, né? Cefaleia do tipo tensão ou cefaleia do tipo tensional, ele sugere que a dor de cabeça ela inicia a partir de um aumento do músculo, da contração desse músculo. E isso a gente vai ver que é realmente verdadeiro, mas não essa verdade ela é relativa. Para que você tenha uma cefaleia do tipo tensional ou tensão, além da contratura muscular, você vai ter que ter outros componentes, como a gente vai mostrar aqui. A cefaleia do tipo tensão ou tensional geralmente está relacionada ao dolorimento ou não dolorimento. Dolorimento é aquela sensação que o indivíduo, como vocês estão vendo aqui, que ele palpa a região pericraniana através de movimentos rotatórios, ele vai sentir um desconforto. Isso para o médico é importante, ele vai classificar esse indivíduo de acordo com os músculos que estão doloridos. Esses músculos podem ser, então, os músculos frontais, podem ser os músculos temporais. Nós vamos ver que o próprio masseter vai estar muito envolvido, o pterigoídeo. Nós teremos aqui também o esternocleidomastoídeo e os músculos como o esplênio da cabeça. Quando a gente vê do ponto de vista topográfico anatômico, a gente vê que esses músculos têm uma inervação sensitiva e uma inervação motora muito diversa, variando desde o nervo trigêmeo até o nervo, as raízes cervicais, e passando por outros pares cranianos, como o espinhal acessório. Então, isso demonstra claramente que essa ativação ela é muito difusa em vários dermátomos e em várias regiões topográficas, sugerindo que parece ser uma ativação central, mais do que uma ativação periférica. Isso vai ser importante também no nosso raciocínio. Do ponto de vista de prevalência, a gente vai tentar entender um pouquinho para ver se existe alguma pista que nos sugira para a gente entender um pouco melhor essa fisiopatologia. E quando a gente vê a prevalência, ela é muito parecida com a migrânia aqui que vocês estão vendo. Lógico que essa prevalência varia muito de estudo para estudo. Esse é um estudo apresentado aqui pela Organização Mundial da Saúde, onde a gente vê a prevalência da migrânia, é muito parecida com a prevalência da cefaleia do tipo tensional, principalmente no que se refere à distribuição por sexo, onde a cefaleia do tipo tensional aqui é maior nas mulheres e menor nos homens. Obviamente que ela é muito mais prevalente, né?
quando a enxaqueca nós temos uma prevalência de 20% a 25%, aqui nós podemos ter uma prevalência que chega a quase em 60%, demonstrando nitidamente que a cefaleia do tipo tensional é muito mais prevalente do que a migrânia. Esse estudo foi o estudo do professor Luiz Paulo de Queiroz, estudo muito bonito, onde ele avaliou a prevalência no Brasil e mostrou que aqui no Brasil nós temos uma prevalência um pouco maior nos homens. Isso a gente tem visto em vários outros estudos e tem uma dependência muito com os níveis de estresse dessa população. O impacto da qualidade de vida é um marcador para nós que trabalhamos com cefaleia. Aqui vocês veem o impacto da migrânia e aqui vocês estão vendo o impacto da cefaleia do tipo tensional. Apesar dela ter um impacto muito menor, e isso muitas vezes faz com que essa cefaleia seja menos divulgada, menos estudada, ela tem uma prevalência muito maior, por isso que ela tem que ser entendida um pouco mais. Bom, vamos voltar então no primeiro passo, que é a origem da cefaleia do tipo tensional. Nós sabemos que a cefaleia do tipo tensional provavelmente ela tem uma origem muscular. E muito provavelmente essa origem muscular esteja relacionada com o estresse muscular. O estresse muscular é que causa o início de todo esse processo. Nesse sentido, esse estudo publicado no Cephalauge em 2019 foi extremamente interessante, porque ele nos trouxe uma ideia do mecanismo fisiopatológico da enxaqueca. Esse foi um estudo feito em indivíduos sem dor de cabeça. Esses indivíduos sem dor de cabeça foram expostos a um paradigma que a gente vai mostrar para vocês agora. Nesse paradigma, nesse estudo, eu utilizei um ator aqui, conhecido por todos vocês, Robert. Esse ator, então, ele representa um paciente desse grupo que foi feito nessa apresentação, nesse estudo, onde se avaliou no primeiro dia ou no início do estudo, esses pacientes ou esses indivíduos todos não tinham cefaleia, e nesse indivíduo foi avaliado, então, a primeira avaliação foi feita a tensão do músculo, foi avaliado qual era a tensão que esses pacientes apresentavam através do score de contratura muscular. O segundo componente foi avaliado o limiar de percepção dolorosa através da ergometria. O terceiro componente foi avaliado a capacidade inibitória cortical descendente da dor através de um modelo que foi uma algometria antes, depois se colocava o pé desses indivíduos num líquido frio, menos 5 a menos 10 graus. Esse líquido frio produzia a ativação desses mecanismos inibitórios e era repetida a algometria para ver o quanto isso mudava, qual era essa variação desse mecanismo descendente. E, finalmente, foi avaliado o INDAP, ou seja, a capacidade de sensibilização do córtex desses indivíduos, todos os indivíduos normais. Como é que se avaliava? Fazia uma picada de agulha nesse indivíduo e perguntava a intensidade da dor de 0 a 100. E depois de que ele dava esse dado, você fazia uma sessão de 10 picadas, cada picada durando 1 segundo, e se avaliava, então, a nota de 0 a 100 de novo. Essa diferença do começo para depois dessa hiperestimulação era um mecanismo INDAP, de sensibilização cortical. Isso iria nos dar informações da contratura muscular, do limiar de percepção de dor, mecanismos inibitórios descendentes e mecanismos de hipersensibilização cortical. Eram 4 dados importantes dentro do raciocínio do mecanismo de estresse muscular. O estresse muscular foi feito através de contratura muscular contínua por um período de 10 minutos. Então veja que durante 10 minutos esses indivíduos ficavam contraindo a boca. Eles estavam fazendo um estresse muscular. Uma primeira sessão, uma segunda sessão de 10 minutos e uma terceira sessão de 10 minutos. 30 minutos, 3 sessões com esse estresse muscular. Vamos ver o que aconteceu com esses indivíduos. Depois de 2 horas, eles foram submetidos aos mesmos testes que foram feitos lá no início. E foi avaliado o que foi o comportamento, qual foi o resultado desse comportamento. Dos 60 indivíduos sem nenhuma história de cefaleia, que foram submetidos a esse estresse muscular, nós observamos que 19 desenvolveram cefaleia do tipo tensional. E foram esses 19 que foram o alvo da gente ver por que eles desenvolveram cefaleia do tipo tensional. Aqui a gente vê que dos 19, 11 apresentavam cefaleia bilateral e 8 apresentavam cefaleia unilateral. Isso demonstrando
talvez traga algum confundimento para nós. Mas se a gente for observar, a cefaleia do tipo tensional não é um critério absoluto que seja bilateral. O próprio International Headache Society, ela coloca que desses 4 critérios, pelo menos tem que ter 2. Então você pode ter outros critérios que não a bilateralidade. No Congresso da Sociedade Americana de Cefaleia, a gente viu, e foi feita uma pergunta para a plateia de cefaliatras, se a cefaleia do tipo tensional deveria mudar esse critério. Nós vimos que mais de 90% dos indivíduos falaram que não, ela sempre tem que ser bilateral. Mas essa não é uma verdade. Nós temos muitos pacientes com cefaleia do tipo tensional que têm uma cefaleia unilateral, como foi nesse estudo. O tempo de início da cefaleia e o tempo de duração da cefaleia, a gente observa aqui que em torno de 2 horas após o experimento, eles começaram a desenvolver cefaleia e muitos deles tiveram uma duração de até 24 horas. Lembrando-nos que a cefaleia do tipo tensional ela pode ter uma duração de 30 minutos até 7 dias, na sua forma episódica, evidentemente. Bem, aqui vem os primeiros dados e esses dados são extremamente importantes. A gente vai ver o dolorimento desses músculos. Então, no primeiro grupo, é o grupo que desenvolveu cefaleia, a gente vê que os scores de dolorimento estavam aqui, e depois do estresse muscular, a gente vai ver que esses músculos eles ficaram mais doloridos. Eles evoluíram por uma sensação muito maior. No grupo de não cefaleia, a gente vê os scores de dolorimento aqui muito parecidos com o outro grupo que desenvolveu cefaleia, mas depois do estresse muscular, aqui é a grande informação que a gente teve desse estudo, mostrando que o dolorimento depois do estresse, naquele grupo que não desenvolveu cefaleia, reduziu muito mais em comparação com o grupo que desenvolveu cefaleia, demonstrando claramente que algum mecanismo, o estresse muscular foi igual nos 2 grupos, mas algum mecanismo inibitório funcionou mais nesses pacientes que não tinham cefaleia. Por isso que o dolorimento deles foi controlado. Tá? Isso tanto em músculos mastigatórios como em músculos cervicais. Qual era, talvez, e qual foi esse mecanismo que fez com que os músculos dos indivíduos que não desenvolveram cefaleia funcionou mais do que aqueles que desenvolveram cefaleia? E aqui a gente vê o NINIC, né, que são os mecanismos inibitórios descendentes. Aqui nós temos o grupo que desenvolveu cefaleia, mostrando nitidamente que os mecanismos inibitórios são muito inferiores aos pacientes que não desenvolveram. Então aqui está a resposta, por que esses indivíduos, após um estresse muscular, desenvolvem dor de cabeça, se os mecanismos inibitórios são menos efetivos, tanto na região temporal, cefálica, como na região tenar. E, finalmente, a gente vê a WINDAP, a sensibilização. Olha os indivíduos que desenvolveram cefaleia. O WINDAP deles era muito maior que os indivíduos que não desenvolveram cefaleia, tanto na região cefálica como extracefálica. Em resumo, os pacientes que desenvolveram cefaleia, eles têm mais dolorimento pericraniano. Por que eles têm mais? Porque o seu DNIC, seu mecanismo inibitório descendente, não funcionou e porque a sensibilização cortical desses indivíduos é muito maior. Então aqui está muito baixa e aqui está muito alta. Já os indivíduos que não desenvolveram cefaleia, o DNIC funcionou muito bem e a sensibilização cortical não foi observada. Isso nos faz perguntar o que é o DNIC, afinal de contas, o que é esse mecanismo inibitório? Esse mecanismo inibitório, antigamente chamado de analgesia endógena, ou estimulação condicionada nociva heterotópica e recentemente nomeada de modulação condicionada da dor, que é o nome mais recente, ele faz com que a gente consiga, ele é um mecanismo intermediário que faz com que nós consigamos controlar a dor. O DNIC, ele ocorre quando as informações nociceptivas chegam no tálamo, essas informações talâmicas vão ser distribuídas para o sistema límbico, além de outras estruturas, como córtex somatosensitivo e córtex motor. Mas no sistema límbico, a ativação do sistema límbico faz com que o sistema límbico reaja, produzindo uma ativação da substância cinzenta periaquedutal, vai produzir uma estimulação do locus coeruleus e da medula ventromedial rostral. O locus coeruleus, só para relembrar, ele tem produção noradrenérgica e aqui nós temos produção serotoninérgica. Essas estruturas, então,
vão causar um mecanismo inibitório descendente, tentando controlar as informações nociceptivas ascendentes. Aqui só para vocês terem uma visualização do processo no cérebro. Então, as aferentes trigeminais e aferentes cervicais chegam no tálamo, estimulam o tálamo, estimulam o córtex somatosensitivo, o córtex motor e o sistema límbico, e o sistema límbico, por sua vez, vai reagir, estimulando a substância cinzenta e estimulando a medula ventromedial rostral. Tá? E esses vão fazer um mecanismo inibitório descendente. Isso faz com que nós começamos a criar uma matriz da fisiopatologia da cefaleia do tipo tensional. Essa matriz, então, eu vou tentar montar para vocês para a gente tentar entender como que isso vai acontecer em cada um dos elementos. Essa matriz tudo vai ter um mecanismo que vai iniciar essa sensibilização. E nessa matriz, o mecanismo que inicia essa sensibilização é o músculo. Então, o estresse muscular, a contratura muscular, vai estimular fibras do tipo C, fibras do tipo A delta, e lógico, nós temos outras fibras do tipo A alfa e A beta, mas as duas principais, a delta e as fibras do tipo C, vão estimular os nossos receptores musculares que vão causar a estimulação trigeminal e cervical, de acordo com o local que você vai ter. Aqui nós temos uma estimulação trigeminal, então o estresse na musculatura do masseter e musculatura temporal estimula o nervo trigeminal, que vai para o núcleo caudal. E aqui nós temos um estresse muscular na musculatura cervical, que também vai para os gânglios cervicais e vai estimular o núcleo caudal do trigêmeo. Núcleo caudal do trigêmeo. Tanto informações, inputs trigeminais como inputs cervicais vão para o núcleo caudal do trigêmeo, que vai para o tálamo e daí vai para toda aquela distribuição que a gente falou anteriormente. Aqui então a gente monta essa matriz. Estão vendo aqui? Nós mostramos agora há pouco a ativação do tecido miofascial, seja ele trigeminal, seja ele cervical, todas vão para o núcleo caudal do trigêmeo. No núcleo caudal do trigêmeo, essas informações vão ser transportadas para o tálamo e para interneurônios no tronco cerebral. Esses interneurônios no tronco cerebral estimulam o núcleo motor, que vai fazer uma estimulação novamente desse músculo, que vai se contrair mais, contraindo-se mais, vai produzir mais estímulos para o núcleo caudal, e isso vai ficar um ciclo reverberante aqui a nível do tronco cerebral. No tálamo, as informações vão para o córtex somatosensorial, vão para o córtex motor, os dois vão receber informações, e aqui também o córtex motor e o córtex somatosensorial, eles conversam entre eles através de conexões cross-modal entre o córtex somatosensorial e o córtex motor. E o córtex motor, após receber informações de todas essas regiões, vai responder com estímulos também lá para o núcleo motor, que vai aumentar a contratura muscular, e isso é um ciclo reverberante. Então, se nós tivéssemos essa matriz, que é uma matriz ascendente de estimulação única e exclusiva, nós viveríamos num quadro de cefaleia do tipo tensional, porque o paciente viveria com contração, viveria com dor. Mas o cérebro humano não funciona assim. O cérebro humano ele tem uma outra estrutura, né, que faz com que esse ruído nociceptivo contínuo ele seja interrompido e seja bloqueado. Quem que é essa estrutura? Quem são essas estruturas? São os mecanismos descendentes. E aqui eu coloquei esses mecanismos descendentes naquela matriz anterior. Então veja, quando o tálamo recebe as informações nociceptivas, imediatamente ele estimula o sistema límbico. O sistema límbico vai estimular a substância cinzenta periaquidotal, vai estimular a região da medula ventromedial rostral, vai estimular o locus coeruleus e todas essas regiões, todas essas estruturas vão inibir o núcleo caudal do trigêmeo, que por sua vez inibido para de produzir descargas para os interneurônios, que param de produzir descargas para o núcleo motor e que diminui a ativação muscular. E esse mecanismo, seja ele a nível mais baixo ou a nível mais superior, ele vai ser inibido por essas estruturas que vão conseguir controlar esse mecanismo excitatório nociceptivo. Muito bem. Na cefaleia do tipo tensional, você tem um estresse muscular. O estresse muscular começou aqui. Ele inicialmente conseguiu ligar todo esse circuitaria, e quando ele liga
essa circuitaria, o indivíduo ele desenvolve dor, ele vai perceber a dor, ele vai produzir contratura, então você vai ter, além de você ter contratura muscular aqui, você vai ter dor. E esse mecanismo, uma vez ligado, ele vai começar a ser desligado, ele vai começar a esse ruído nociceptivo e motor, ele tem que ser desligado. E quem é acionado? O sistema límbico. Se o sistema límbico levar 30 minutos ou ele levar 7 dias para desligar toda essa circuitaria, é o tempo que a gente vai ter para desenvolver a dor de cabeça, de 30 minutos a 7 dias, né? Ou para inibir a dor de cabeça. Então, esse é o mecanismo da duração de uma cefaleia do tipo tensional episódica de 30 minutos a 7 dias. Então, veja bem, você tem esse ruído e o sistema nociceptivo descendente vai conseguir destruir, vai conseguir inibir esse processo, que é através desses mecanismos inibitórios descendentes. Isso na cefaleia do tipo tensional episódica, frequente ou infrequente. Na cefaleia do tipo tensional crônica, o que vai acontecer? Esse sistema límbico não consegue mais inibir esses ruídos nociceptivos, mesmo ele tentando, ele não consegue. Esses mecanismos vão criando aumento, vão ficando cada vez mais potentes. O córtex somocensitivo vai ficando cada vez mais hiperexcitado, né? A musculatura vai ficando cada vez mais contraída e vai ficando cada vez mais, além de estar mais contraída, ela vai ficando cada vez mais doída. Então você tem um músculo com dolorimento, você tem aumento da contratura, você tem muita dor, porque o sistema descendente aqui não funciona mais. Então esse ruído nociceptivo ele se perpetua sem controle. Tá? Então nós chegamos à conclusão que o grande problema da cefaleia do tipo tensional crônica, principalmente, é uma dificuldade de inibição nociceptiva descendente. E o que a gente observa, e o aumento da sensibilização cortical. E o que mais a gente observa é que esses indivíduos eles têm muita depressão, ansiedade e estresse. Esse é um estudo que tentou entender um pouquinho melhor essa situação e confirmar se realmente pacientes com depressão, ansiedade e estresse possuem e desenvolvem mais cefaleia do tipo tensional. Isso é importante, sim, porque nós temos que entender que os tratamentos da cefaleia do tipo tensional, eles também vão em direção ao controle do estresse através de várias técnicas, ao controle da depressão, controle da ansiedade. Então, nesse estudo, ele pegou indivíduos com cefaleia do tipo tensional, com depressão, sem depressão e indivíduos sadios. E submeteu eles a um estresse de 60 minutos através de um questionário onde o indivíduo respondia no computador. Aqui vocês vão ver, então, que esses indivíduos que começaram esse teste, indivíduos com cefaleia do tipo tensional, com depressão, sem depressão e controles, eles não tinham dor de cabeça quando começaram o teste. Os indivíduos que tinham depressão e cefaleia do tipo tensional, 2 a 4 horas depois, eles desenvolveram cefaleia. Olha aqui, ó, 6 a 8 horas depois. Então, o estresse para esses indivíduos, quase que 92% é capaz de desenvolver cefaleia do tipo tensional. Se você não tem depressão, isso também ocorre em quase 55%. E olha os indivíduos que não têm cefaleia do tipo tensional e tampouco depressão. A capacidade de evoluir para uma cefaleia do tipo tensional é muito baixa, em torno de 18%. Isso demonstrando claramente que o estresse é um componente importantíssimo para o desenvolvimento da cefaleia do tipo tensional. E ele está relacionado, aqui a gente vê, os limiares de percepção dolorosa. Olha o indivíduo que tem depressão e cefaleia do tipo tensional. O limiar de percepção dolorosa dele é baixo. O controle é muito mais alto, ou seja, o músculo está muito mais sensível no paciente que tem cefaleia do tipo tensional e é exposto ao estresse. Após o estresse, esse limiar ele cai um pouquinho mais ainda. Por que o estresse faz isso? Nós sabemos hoje que o estresse aumenta a produção de catecolaminas e cortisol e o estresse aumenta a contratura muscular. Essas duas situações, tanto a contratura muscular quanto catecolaminas, vai aumentar a sensibilização periférica e vai principalmente diminuir os processos inibitórios corticais descendentes, o DNIC. Aumentando a sensibilização e diminuindo os processos de controle dessa sensibilização, é óbvio que você vai desenvolver a cefaleia. Então, o estresse tem essa capacidade e o estresse é um componente importante no tratamento da cefaleia do tipo tensional por evitar esse mecanismo que vocês estão vendo.
Bom, fatores genéticos e epigenéticos. Isso é importante porque a gente observa do ponto de vista clínico que indivíduos que têm parentes de primeiro grau com cefaleia do tipo tensional, eles têm um risco de 3 vezes mais desenvolver cefaleia do tipo tensional. Então, mostrando que há um componente familiar. Esse foi um estudo muito interessante, na verdade 2 estudos, onde se avalia a prevalência de cefaleia do tipo tensional em gêmeos que têm migrânia. Nós vemos que a prevalência é de 19%, tanto no homem como na mulher, e gêmeos sem migrânia, a prevalência é de 48% nos homens e de 44% nas mulheres. Essa cefaleia do tipo tensional geralmente é mais episódica, frequente e crônica do que a infrequente. E isso demonstra que, aparentemente, a enxaqueca parece ter um fator protetivo da cefaleia do tipo tensional nesses grupos. Não ficou bem claro por que isso acontece. Quando a gente vê nos estudos genéticos, a gente vai ver que vários polimorfismos aumentam ou facilitam o surgimento da cefaleia do tipo tensional. Aqui a gente vê, por exemplo, que os polimorfismos serotoninérgicos, eles aumentam, os polimorfismos do CONT aumentam também a prevalência de cefaleia do tipo tensional, principalmente porque esses polimorfismos fazem com que o músculo fique mais contraído. Então, são polimorfismos que levam esse indivíduo a ter um aumento da contração muscular e uma redução dos limiares, demonstrando claramente que o músculo está envolvido na gênese da cefaleia do tipo tensional. Então, indivíduos que têm um limiar de contração mais baixo, eles são protetivos para a cefaleia do tipo tensional. Indivíduos que têm um limiar de contratura muito mais acentuado, menos acentuado, perdão, eles vão desenvolver muito mais cefaleia. Se o teu músculo é mais facilmente contraído, você vai ter mais dor de cabeça e aqueles polimorfismos justificam isso. Em resumo, a gente pode dizer que cefaleia do tipo tensional seria, então, a combinação de 2 coisas. A primeira, uma capacidade de você ter uma contratura muscular muito maior, e isso é geneticamente predisposto, fazendo com que o teu músculo se contraia muito mais facilmente a partir de estresses emocionais ou estresses físicos durante o dia a dia nosso. Se você fica mais estressado, você vai ter um músculo que se contrai mais ou menos. Se você tem uma capacidade de se contrair mais esse músculo, você tem um fator positivo para desenvolver a cefaleia do tipo tensional. E a combinação da capacidade de excitar mais esse córtex cerebral, associado com uma incapacidade de inibir essas informações nociceptivas, através de uma redução dos mecanismos inibitórios, então, colaborando os dois, fazem com que esse indivíduo tenha cefaleia do tipo tensional. Então, você precisa desses 3 elementos: capacidade de estresse hipersensibilizando esse músculo, capacidade inibida dos mecanismos inibitórios e uma capacidade aumentada dos mecanismos excitatórios. Okay? Sempre a lembrar a diferença entre dolorimento e contratura. O dolorimento ele é avaliado através de movimentos rotatórios, ele vai ocorrer muito mais na cefaleia do tipo tensional episódica frequente e crônica, e ele é muito mais presente nos indivíduos do que nos indivíduos com cefaleia do tipo tensional do que nos indivíduos assintomáticos. Na contratura, a gente tem um músculo contraído, um músculo mais duro. E esse músculo mais duro parece estar associado com o aumento da produção do óxido nítrico. E aqui, pela primeira vez, nós vamos ter alguma evidência molecular dos mecanismos fisiopatológicos. Nós vimos até alguns instantes atrás, como que essa circuitaria é acionada. E agora a gente vai ver do ponto de vista molecular a que nível que isso, ou quais são as moléculas que estão envolvidas nessa ativação. Em relação ao óxido nítrico, que é a nossa grande pista, principalmente porque o músculo está mais duro, nós temos esses estudos genéticos que são estudos de polimorfismos genéticos protetivos. Pela primeira vez, um polimorfismo genético protege a gente de ter enxaqueca. Cefaleia do tipo tensional. Enxaqueca também. Esse polimorfismo da ApoE4 protege da enxaqueca, mas no caso aqui agora é da cefaleia do tipo tensional. Então, esse polimorfismo ele vai fazer o quê? Ele aumenta a absorção de arginina
ao nível da micróglia cerebral, o que não era interessante do ponto de vista fisiológico do ser humano. Mas nesses indivíduos com enxaqueca, esse aumento da absorção da arginina faz com que a produção do óxido nítrico reduza. E nesses pacientes que têm esse poliomorfismo, pela redução do óxido nítrico, nós vamos observar que a prevalência de cefaleia do tipo tensional cai drasticamente. Mais uma evidência que o óxido nítrico está envolvido na gênese molecular da cefaleia do tipo tensional. Aqui, novamente, a gente vê indivíduos que são tratados com inibidores do óxido nítrico sintetase, eles diminuem. Então, aqui você vê um grupo de pacientes que não tomaram esse inibidor, então você vê a cefaleia do tipo tensional aumentando a sua intensidade com o passar do tempo, e aqui os indivíduos que tomaram. Então, a intensidade da dor reduz drasticamente quando você utiliza um inibidor da óxido nítrico sintetase. É inevitável que a gente compare cefaleia do tipo tensional com migrânia. Né? A gente sabe que na migrânia nós temos o nervo trigêmeo e o sistema autonômico envolvido, aqui na cefaleia do tipo tensional igualmente. A diferença básica é que na enxaqueca nós temos mais parasimpático e na cefaleia do tipo tensional mais simpático. Aqui na cefaleia do tipo tensional nós temos fibras do tipo C, a delta, mas fibras a alfa e a beta. Mas a principal diferença está aqui, pessoal. Na enxaqueca, nós temos a depressão alastrante, que a gente não tem visto na cefaleia do tipo tensional. A inflamação neurogênica depende de neurotransmissores, principalmente como CGRP. E aqui, a inflamação neurogênica na cefaleia do tipo tensional depende mais do óxido nítrico. Aqui nós dependemos, do ponto de vista vascular, mais do simpático do que na enxaqueca, praticamente. Bom, o CGRP e a cefaleia do tipo tensional, tem alguma relação? Não. Todos os estudos mostram que o CGRP não parece ter relação com a cefaleia do tipo tensional. O glutamato, que é lá o CGRP, era extremamente envolvido na gênese da migrânia, na cefaleia do tipo tensional, não. O glutamato aqui também a gente vai ver que a relação do glutamato na cefaleia do tipo tensional é mínima. As encefalinas parecem estar envolvidas, então tem um desbalanço das endorfinas, então além do óxido nítrico, as encefalinas têm um papel que ainda a gente não conhece direito. Bom, nós sabemos que o grande problema da cefaleia do tipo tensional é o óxido nítrico e a gente vai falar alguns minutinhos em relação ao óxido nítrico do ponto de vista molecular. Esse foi um estudo que foi publicado que se tentou produzir dor em indivíduos a partir da utilização do óxido nítrico. Então foi colocado nitroglicerina sublingual nesses indivíduos. Esses indivíduos recebem a nitroglicerina sublingual e é avaliado, então, alguns aspectos. Então você veja que esses indivíduos, eles tinham cefaleia do tipo tensional. Após a utilização da nitroglicerina, ou seja, após que você dá óxido nítrico para esse paciente, a dor de cabeça aumenta progressivamente. Tá? E depois, à medida que ele vai metabolizando, ela vai reduzindo. Isso demonstrando que a nitroglicerina, óxido nítrico, para quem tem cefaleia do tipo tensional, ela é importante na sua gênese. Quase muito parecida com o CGRP para quem tem migrânia. Tá? Nós observamos que as mudanças que o óxido nítrico produz são encontradas bem significativas. Frequência cardíaca aumenta, pressão arterial altera, o calibre da artéria cerebral média, direita e esquerda altera, né? O volume de sangue também altera. E aqui nós temos um dado importante que é a resistência vascular. Eu destaquei isso e vocês vão entender daqui a pouco. Vamos ver o que acontece quando eu dou óxido nítrico para um indivíduo que não tem cefaleia do tipo tensional. São os controles. Os nossos pacientes controles. Nesses indivíduos que não têm cefaleia do tipo tensional, o que a gente observa? Praticamente nada. O indivíduo não desenvolve cefaleia do tipo tensional. Então, o óxido nítrico nesses indivíduos não é capaz. Então, não é só o óxido nítrico. Você tem o seu gerador, o óxido nítrico, mas existe toda uma estrutura dentro desses indivíduos, além disso, que está envolvido, que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Frequência cardíaca altera, então você tem dados hemodinâmicos alterados, tá? A frequência cardíaca, a pressão arterial média, a dilatação e o calibre da artéria cerebral anterior, e aqui a vasoresistência venosa intracerebral desses indivíduos também. Bom,
Aqui a primeira grande surpresa do estudo é que eles fizeram indivíduos com cefaleia do tipo tensional submetidos à nitroglicerina comparados com controles e viram essa diferença que eu acabei de falar para vocês. Mas eles foram um pouquinho além. Eles pegaram indivíduos com cefaleia do tipo tensional, aqui 9 especificamente, e puseram no tilt test. Fizeram um tilt test desses indivíduos, colocaram eles em posição ortostática e depois em posição supina. E essa foi a grande surpresa. Quando você pega um indivíduo com cefaleia do tipo tensional em posição ortostática e põe ele em posição supina, a dor de cabeça desses indivíduos aumenta. E a grande pergunta, veja que nós não colocamos nitroglicerina nesses indivíduos. Esse é um teste que não tem nitroglicerina, só tem o tilt test. Então, por que esses indivíduos aumentaram a dor de cabeça quando eles saem da posição ortostática para a posição supina? Quando a gente avalia todos os parâmetros cardiovasculares, eles alteram, muito semelhantes, tá? Mas principalmente a resistência venosa intracerebral. Essa resistência venosa intracerebral que foi extremamente importante para nós tentar entender um pouquinho melhor esse mecanismo. Vamos comparar com os controles que não tinham cefaleia do tipo tensional para ver o que acontece. Obviamente, não aconteceu nada. Um indivíduo com controle, ou seja, indivíduo sadio que não tem cefaleia do tipo tensional, quando ele é colocado na posição supina, ele não desenvolve cefaleia. Zero, continua com zero. A resistência vascular, ela altera. Tá? Mas aqui o estudo, ele compara simplesmente nos grupos, intragrupo, não intergrupo. Quando a gente faz o estudo pós-hoc desse estudo e faz a comparação entre os dois, a gente tem uma grande surpresa. E essa grande surpresa é essa aqui. Ó. Olha a resistência vascular venosa dos indivíduos com cefaleia do tipo tensional, resistência baixa quando comparado com os indivíduos controles normais. Então, a resistência vascular venosa desses indivíduos, ela é maior nos indivíduos que não têm dor de cabeça. Quando eles são colocados na posição supina, o que a gente observa no grupo de pacientes com cefaleia do tipo tensional? Essa resistência simplesmente despenca, ela cai muito. Tá? Isso demonstrando que existe uma alteração na resistência venosa vascular desses indivíduos. No grupo aqui que vocês estão vendo, no grupo controle, o grupo que não tem cefaleia, a resistência até aumenta um pouquinho mais durante a posição supina. Tá? Então, a primeira informação que nós temos é que a resistência venosa em indivíduos com cefaleia do tipo tensional é baixa quando comparada com os indivíduos controles. Essa baixa de resistência venosa intracerebral ela é causada por um aumento da atividade simpática. Esse aumento da atividade simpática vasodilatadora é às custas do óxido nítrico. O óxido nítrico a gente já sabia que era o vilão, mas a gente não entendia exatamente como que ele se comportava ou aonde que ele causava toda essa confusão. E hoje a gente sabe que dos locais que ele causa toda essa confusão é porque ele traduz um aumento da atividade simpática, um aumento da complacência venosa intracerebral. Já nos controles, a resistência venosa é alta, a atividade simpática é baixa, a produção do óxido nítrico é baixa e, obviamente, a complacência, a capacidade de dilatação desse vaso é diminuída. Aqui a imagem minha aqui está escondendo essa informação. Isso faz com que a gente tenha uma relação extremamente importante do óxido nítrico com a cefaleia do tipo tensional, porque ela tem um efeito vasodilatador venoso intracerebral. Essa capacidade de vasodilatar, de aumentar o calibre venoso intracerebral, faz com que a complacência, obviamente, seja muito maior, ou seja, a quantidade de sangue dentro do sistema venoso intracerebral seja muito grande, e isso vai levar a dor de cabeça. Então, um aumento da atividade simpática, principalmente a atividade simpática vasodilatadora, correlacionando-se com o óxido nítrico, faz com que essas veias se dilatem. A produção de óxido nítrico, então, dilata o sistema venoso, aumenta a complacência do sistema venoso e aumenta a pressão intracraniana. O que eles observaram naquele estudo do tilt test que eu mostrei para vocês em instantes? Eles pegaram esse grupo com cefaleia do tipo tensional, tá? E fizeram uma punção lombar nesses indivíduos.
E observaram que esses indivíduos eram indivíduos que não tinham nem sobrepeso. Eram indivíduos que tinham um peso absolutamente normal. A pressão intracraniana desses indivíduos, em 45% dos pacientes, estava superior a 200 a 260. Um pouco aumentada, não absurdamente aumentada, mas aumentada, demonstrando claramente que a maioria, ou uma grande porcentagem, quase que 50% desses pacientes tinham aumento da pressão intracraniana. Desse modo, a gente chega à conclusão que, se na enxaqueca nós temos um problema vascular, nós temos uma origem vascular arterial da cefaleia migranosa, na cefaleia do tipo tensional, nós temos uma origem simpática, venosa, da cefaleia do tipo tensional, principalmente pela produção aqui do óxido nítrico e aqui do CGRP. Então a gente começa a entender melhor quem é quem em cada uma dessas cefaleias. Esse é um estudo extremamente recente que foi publicado no Molecular. É um estudo que mostra o polimorfismo dos genes do óxido nítrico sintetase. Nesse estudo, existe uma combinação entre um fenótipo de hipertensão arterial, cefaleia do tipo tensional e estresse emocional. Nós temos aqui 9 polimorfismos genéticos que originam essa tríade. São pacientes extremamente estressados, com cefaleia do tipo tensional e com hipertensão arterial. E se observou que isso é decorrente desse polimorfismo do óxido nítrico sintetase. Mais uma vez, colaborando para o aspecto que o óxido nítrico tem uma importância. E para finalizar, nós sabemos que a atividade simpática aumentada, ela vai fazer uma diminuição de aporte sanguíneo uma redução de aporte sanguíneo para esses indivíduos, para esse músculo desses indivíduos. Então aqui vocês têm indivíduos com cefaleia do tipo tensional, que são submetidos à atividade física. Quando eles são, aqui são os indivíduos normais, controles normais. Quando esses indivíduos são submetidos ao estresse físico, aumenta a circulação sanguínea dos músculos. Aqui o indivíduo com cefaleia do tipo tensional e diminui o aporte sanguíneo, demonstrando uma hiperatividade simpática novamente, e isso é um dos mecanismos da fisiopatologia da enxaqueca, é a diminuição do aporte sanguíneo muscular. Bom, em conclusão da nossa apresentação hoje, cefaleia do tipo tensional está relacionado com aumento da contratura muscular e redução dos limiares de percepção dolorosa. Isso nós sabemos que tem componentes genéticos que estão envolvidos nesse aspecto. A cefaleia do tipo tensional está relacionada com o aumento da sensibilidade nociceptiva cortical e pericitação cortical, mecanismo de wind-up. Esses indivíduos têm uma capacidade de hipersensibilizar o córtex cerebral. A cefaleia do tipo tensional está relacionada, e aqui sim é um dos dados mais importantes, uma redução dos mecanismos inibitórios descendentes, o nosso DNIC, né? Esses indivíduos eles têm uma disfunção límbica que a gente não sabe se tem componente do simpático ou não, fazendo com que esse sistema límbico não consiga inibir satisfatoriamente os mecanismos nociceptivos ascendentes. O óxido nítrico é considerado um dos principais, talvez o principal neurotransmissor envolvido na gênese da cefaleia do tipo tensional, diferentemente de outras cefaleias como na migrânia. E as alterações simpáticas e redução da vasorreatividade, seguidas de um aumento da complacência venosa intracerebral, são um dos principais coadjuvantes para a gênese da cefaleia do tipo tensional. Então, repetindo, se na enxaqueca a migrânia estava relacionada com alterações arteriais e CGRP, na cefaleia do tipo tensional, nós temos alterações venosas e óxido nítrico correlacionando com essa gênese. Eu queria agradecer, eu queria parabenizar todos os organizadores pelo congresso e desejar sucesso a esse congresso e me ficar à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje.